Sente que a pele, o cabelo, assim, tá meio esquisito? Será que tem a ver com o hormônio? Doutora Maitê Isabel vai explicar pra gente. Doutora Maitê Pimentel, perdão. Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Tô bem. Oi, confundi a Maitê com a Isabel, que são porque duas as duas lindas. falam de cabelo. E são duas princesinhas. Cada dia mais linda. Muito obrigada. Tem a ver essas cabelo e pele com distúrbio hormonal, doutora Maitê? Tem bastante. Tá vendo? Muito, muito, muito. E às vezes a gente fala, tá caindo o cabelo, a minha pele tá seca. Isso. Aí vou trocar o shampoo, aí algum produto que eu passei, e tenta, mas na verdade não consegue nunca. Então não só essa parte de cosméticos, de estética que tem realmente a ver, Tá vendo? mas a parte hormonal faz muito sentido a gente avaliar, porque é aonde a gente produz todos os hormônios, as vitaminas, elas dentro do couro cabeludo para nascer o fio. Então é muito mais complexo do Muito que mais. trocar o shampoo e tal. Muito Tem mais. uma foto aqui que a gente já tá vendo. Alterações hormonais que afetam o cabelo. Testosterona, cortisol, hipertiroidismo e insulina. Você vê, aqui só as 4 principais causas de queda de cabelo, né? Mas tem muitas. Testosterona é o hormônio masculino. Isso. Né? Então, a testosterona, através de uma enzima que chama alfa-redutase, vira de hidroteste, que faz oleosidade. Então, a oleosidade cai o cabelo e a oleosidade também forma espinha, acnes, né? Então, às vezes a gente não tem assim, não vou lavar o cabelo porque tá caindo muito. Isso. Resolve nada. Né? Vai ficar mais oleoso esse couro cabeludo e vai cair mais ainda o cabelo. Porque o que caiu, que você tá vendo que caiu, já era, o bulbo já caiu, né? Tá. Cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando a gente está nervoso, estressado, irritado, sem dormir, a gente também pode ter queda de cabelo. Isso é muito comum. Existe uma alopécia alopécia é calvície, que você faz uns buraquinhos no couro Nossa. cabeludo. Homens, a barba também faz um buraquinho e geralmente tem a ver com o aumento de cortisol, tá? Hipertiroidismo, quando a tireoide trabalha em excesso, tudo fica acelerado. Emagrece, taquicardia, irritabilidade e a formação do bulbo do cabelo também é rápida, não dá tempo de formar e ele cai. Perfeito. Mas não só o hipotiroidismo, que é baixa da produção desse hormônio tireoidiano também. Engorda, lentifica, sonolência e também pode cair o cabelo. Insulina. Insulina é o hormônio que, na verdade, a resistência insulínica pode vir de pessoas com obesidade e pessoas com diabetes. Isso faz esse hormônio da insulina aumentar e o que acontece? Ele também mexe com o couro cabeludo. Então Pronto. você vê, tem várias outras causas, mas São essas são algumas. comuns. E tem também as alterações na pele. Doença de Alteração na- Addison. Esse nome é feio, né? Mas o que que é? O excesso de cortisol chama Cushing e a falta de cortisol chama Addison. E aí a falta de cortisol deixa a pele mais escura, mais manchada, mais seca. Então é uma das causas. A de hidroteste, como eu falei, da testosterona também vai alterar a pele, deixando com mais acne, mais oleosa. A síndrome do ovário policístico é muito comum nas meninas Muito comum. jovens que estão começando a sua fase de menstruação e aí começam uns pelinhos a mais e muita espinha. Isso é um excesso de testosterona que vem da síndrome do ovário policístico, juntando também a resistência insulínica, que faz parte dessa síndrome. E o próprio diabetes dá muitas lesões na pele, são inúmeras, e a gente também tem intolerâncias alimentares, então não só hormônios, mas a gente sabe que alimentos também podem alterar. E a menopausa também, né? Opa, a menopausa é uma das também. Menopausa mexe com tudo. O cabelo fica fininho, cai bastante. Como a gente baixa toda a produção hormonal, além de cair libido, a pele fica seca, o colágeno diminui, então a flacidez, as rugas também aparecem mais. Se a gente repor esses hormônios, a gente envelhece com mais assim, demora um pouquinho mais. Para né? tudo há uma solução. Para tudo há uma solução. Vamos dar uma olhada numas fotos dos efeitos do desequilíbrio hormonal na pele. Acho que, ó, alguém já viu isso daqui? Umas manchinhas que dão em volta do olho, parece uma verruguinha. Isso se chama chantelasma. Olha. Isso é o excesso de colesterol no sangue. Então imagina, se isso está produzindo em volta, imagine dentro dos vasos o que está acontecendo de obstrução. Nossa. Né? Tem que abaixar o colesterol desse tipo de paciente. Também tem procedimentos estéticos que a gente... Para remover. Para remover, Tá. né? Quando a gente tem muita vermelhidão no rostinho, também.
Será que isso é uma rosácea, que são doenças da pele? Será que é uma queimadura? Será que é uma alergia? Mas existem até doenças autoimunes, por exemplo, o lúpus é uma doença que você pode ter, até às vezes em asa de borboleta. Então, a gente tem que investigar vários hormônios, inclusive doenças autoimunes, que são doenças que agridem o próprio corpo quando você tem alguma alteração de pele. Tá? Acne. Acne também, quando a gente tem aqui, ó, no mento, quando a gente tem aqui no colo, nas costas em mulher, pense que sempre é hormonal. Então, quando você vê uma localização aqui, ó, tem que ver hormônio. Tá. Quando você tem uma mão mais inchada, mais vermelhinha, a gente sempre pensa em artrite reumatoide. Mas existem várias outras causas, síndrome de Raynaud, existem intolerâncias alimentares, intolerância ao glúten, doenças celíacas, que também podem dar lesões nas peles. E é sempre na mão, não é nos pés? Pode dar no pé também, tá? Dependendo, tem assim no pescoço, nas dobras, nas articulações. Então, cada doença a gente tem mais característica uma lesão. Mas as coisas às vezes se misturam na medicina, né? Isso é muito interessante. Olha um pescoço que parece uma sujeira. É mesmo. Tem muita mãe que vê, né, seu filho adolescente com o pescocinho debaixo do braço com essa manchinha marrom, esfrega, coitado, até esfolar. Não, isso se chama acantose nigricans, isso é um sinal de resistência insulínica, que é um início aí de diabetes. Nossa, então é um grande alarme. Então, adolescentes acima do peso, com manchinhas no pescoço, sim, deve procurar seu médico para a gente dosar a resistência insulínica, tá? Olha essa barriga aqui, estrias bem violáceas, bem largas, característico de síndrome de Cushing, que é uma doença com excesso de cortisol. Então, se você conhece alguém que tem estrias bem largas, deve também pesquisar essa doença. Calvície, né? A calvície a gente tem vários tipos e essa daqui é aquela que vai dando as entradas, que aqui o cucuruco vai ficando Homens e mulheres? Homens e mulheres. Essa geralmente aqui é da alopecia androgênica, que são os hormônios androgênicos que produzem esse tipo de calvície. Muito boas as fotos, bem explicativo. Mitos e verdades com a doutora Maitê Pimentel agora. Doutora Maitê, é mito ou verdade que algumas dietas radicais interferem nas taxas hormonais? Verdade. Por isso que dieta tem que ser individualizada, a gente tem que fazer exames antes de fazer e a gente vai escolher. Por exemplo, que está muito na moda, dieta do jejum intermitente. Super na moda. Né? É legal para algumas pessoas, sim, super válido, por um período adequado, mas, por exemplo, você tem uma tendência de ser diabético. E aí você faz um jejum intermitente e não faz só proteína e salada. Você dá picos de glicose alta com resistência insulínica e aumenta a chance de ser diabético. É um perigo. Então é um perigo. Você pode desencadear uma doença que está dormindo. Então tomar cuidado e sempre fazer exames antes de começar a dieta. Perfeito. É mito ou verdade que androgênicos são os hormônios que mais causam calvície no homem? Verdade. Então, a alopecia androgênica que tem a genética, né? Então é familiar. Mas a gente vai resolver o problema? A medicina ainda não sabe a cura disso, mas você pode postergar, né? Tá. Aonde é feito esses andrógenos? Eles são feitos em 2 lugares. No testículo e na glândula adrenal, que lá está em cima do rim. Na mulher é no ovário também. Quando você desregula essas glândulas, aumenta o hormônio masculino, androstenediona, dihidrotesto, sulfato de ideia, e aí você tem uma revolução dentro do fio do cabelo, na formação dele, que ele cai antes do tempo e muitas vezes morre para sempre. Então, se a gente conseguir... Irreversível. Irreversível. Se você trata a causa hormonal antes que seja irreversível, você posterga isso. Perfeito. É mito ou verdade que repor vitaminas para a queda de cabelo sempre resolve o problema? Essa palavra sempre é um mito, né? Existem mais de 18 causas de queda de cabelo. Dentre essas 8 vitaminas, causas hormonais, como eu falei, tireoide, cortisol, prolactina, tem a causa de couro cabeludo, por isso que é sempre também importante ir ao dermatologista Isabel, né? Porque a gente tem que ver doenças do couro. Existem as doenças autoimunes, né? E existem as causas genéticas. Então, às vezes está caindo o cabelo, vou comprar uma vitamina e vou tomar. Não melhora nunca. E também tem que diminuir a ansiedade, por quê? Quando você vai tomar vitamina, você está formando o bulbo para sair o fiozinho para o couro cabeludo. Então tem um tempo. Isso demora exatamente de 2 a 6 meses. Então, às vezes, você toma 2 meses, não vê resultado e para o tratamento. Não. Tá. Primeiro investigar a causa e fazer o tratamento correto.
Perfeito. E ter calma, né? Dá o Ter tempo. calma. É mito ou verdade que a mancha provocada pelo desequilíbrio hormonal piora quando há exposição solar sem uso do filtro? Super verdade, né? Inclusive, quando a gente tem melasma, que é uma alteração na pele que vem na gestação ou na fase de uso de anticoncepcionais, o sol é que piora essa mancha na pele. Então, é super indicado a gente usar sempre protetor solar, nos casos de melasma, que tem a ver com hormônio, mas qualquer alteração de pele, a gente sempre tem que fazer essa proteção, porque desencadeia uma piora e, às vezes, cicatrizes na pele, né? Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente vai começar a responder agora. A primeira foi enviada pela Adriana. Minha filha de 15 anos teve diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita e o cabelo dela caiu muito. Voltará a crescer? Ai, preocupação com as filhas. Nossa, me identifico super, Adriana. Então, Vai voltar a Adriana, crescer? Vai voltar Ufa. a crescer. Então, a hiperplasia adrenal congênita, esse nome feio, é uma doença dessa glândula em cima do rim, que parece muito com a síndrome do ovário policístico. Sintomas: acne, oleosidade, às vezes os pelinhos a mais no corpo. Se a gente trata a causa, a gente consegue reverter a situação, sim. Perfeito. Próxima pergunta, Samantha. Como saber se a mancha escura que aparece nas dobras do corpo é sinal de diabetes ou algo normal da pele? Muito bem, Samantha. Então, se apareceu essa mancha que chama-se acantose nigricans, faz o exame de diabetes. Dosar glicemia em jejum, o valor é até 99, tem que se repetir. Maior que 126 ou igual, a gente caracteriza diabetes. Perfeito. Próxima pergunta enviada pela Laís. Tenho muitas estrias na barriga e queda de cabelo. Há associação entre esses dois problemas? Então, Laís, como a gente viu aquela fotinho da síndrome de Cushing. Foi. A doença que aumenta o cortisol, ela faz essa associação. Ela dá muita oleosidade, dá queda de cabelo, dá acne e também pode aumentar essas estrias, porque você quebra a fibra de colágeno da pele. Tá. Mais uma. Cíntia. Descobri há pouco tempo que estou grávida. Parabéns. Como todas as mulheres da minha família ficaram com manchas no rosto e seios no primeiro trimestre, queria saber se há como controlar o hormônio que causa isso. Então, Cíntia, esse hormônio é o estrógeno, geralmente, que faz junto com a progesterona, tá? Quando a gente está em fase que não está gestante, a gente consegue usar anticoncepcionais que bloqueiam essa função. Quando a gente está gestante, não. Por isso que na gestação a gente pode ter escurecimento do mamilo, escurecimento aqui da linha alba, essa linha aqui no meio da barriga, aparecem os melasmas, as manchinhas no rosto, e nessa fase, como a placenta é estimulada pelo estrógeno, pela progesterona, Então a gente não pode bloquear de jeito nenhum. Mas depois se faz tratamento e evita que isso progrida, né? Mais uma pergunta. Camila. Tem algumas cicatrizes de acne que não somem de jeito nenhum, independentemente do que eu faça. Essa reação pode ser consequência de alguma alteração nos meus hormônios? Essa pergunta da Camila é muito interessante, porque você está com espinha, aí você vai, faz um peeling ou compra um creme esfoliante, resolve a priori, mas depois É paliativo. volta daqui 2, 3 meses. Então a gente tem que associar esses dois fatores. A gente tem que tratar o hormônio para limpar a sujeira de dentro que está produzindo isso e limpar a parede, passar tinta, né? Você vai esfoliar essa pele e você não vai ter mais cicatrizes. Existem cicatrizes profundas, que foi que não fez um tratamento desse hormônio antes do tempo. Então, quando a gente tem um adolescente com aquelas acnes profundas, procure imediatamente o seu médico, porque isso tem que ser tratado, para não ficar depois com uma cicatriz muito difícil de retirar. Tá. Mais uma. Wagner. Estou com depressão e tive queda de cabelo. Isso pode ter sido provocado pelos remédios que estou tomando? Então, excelente pergunta também do Wagner, porque já a depressão, o estresse nervoso aumenta cortisol, é uma das causas de queda de cabelo. Muitos remédios antidepressivos, eles mexem sim com a queda de cabelo, tá? Em homens e em mulheres? Em homens e mulheres. Então tem que tomar muito cuidado, avise seu médico, seu psiquiatra que está te acompanhando, que existe esse efeito colateral e ele vai tentar trocar o remédio e associar um tratamento de queda de cabelo junto. Tá. Mais uma pergunta. Nancy. É verdade que rugas e linhas de expressão podem surgir quando alguns hormônios estão desregulados?
Também super verdade. É verdade? Então, na Em menopausa, mulheres jovens e homens jovens? também, quando a gente tem alteração dos hormônios, principalmente sexuais, Pode. é o estrógeno e a Olha. progesterona que dá essa elasticidade, que dá mais firmeza no nosso tecido da pele. E existe só não na pele, por exemplo, não é normal na menopausa a mulher cair a bexiga? O que segura a bexiga dentro do corpo é o estrógeno, ele faz essas fibras estarem sustentadas. Quando você perde, pum, cai. Então não é só na pele, é dentro da gente também. Então a reposição hormonal para quem tem indicação é um grande sucesso para não ter infarto, para não ter osteoporose, para não aumentar o libido, ter disposição, energia e inclusive na pele também. Não sabia. Dessa história da bexiga, não sabia. Tem até cremes que você faz manipulado com concentração de progesterona numa dose correta, que você consegue melhorar a firmeza da pele quando você entra Que interessante, no na menopausa. climatério. Maria Lúcia pergunta: minha neta teve diagnóstico de síndrome do ovário policístico e foi prescrito metformina. Não, metformina, perdão. Metformina. Só que esse remédio é para diabetes. Isso está correto? Estou confusa. Você sabe que quando a gente... Quando a gente está confusa, pergunta mesmo. Está certíssimo, Maria E você Lúcia. imagina, você vai e não faz um diagnóstico de ovário policístico. Aí você Isso. sai do consultório com remédio de diabetes. Você fala, a médica tá muito doida, né? Não volto mais nessa médica. Tô com medo. Você sabe que eu até explico isso, porque é muito comum essa dúvida. A gente chega em casa, a gente lê a bula do remédio, né? O que acontece? A síndrome do ovário policístico é um conjunto de fatores, não é só o ovário cheio de cistos. É insulina alta, testosterona, sinais androgênicos, FSH dividido por LH. Bem, isso daí é coisa de médico. Quando você tem esse diagnóstico, essa síndrome, ela aumenta a insulina. Se a gente diminuir a resistência insulínica, a gente diminui a doença. E essa doença, se não tratada, ela vai virar diabetes também. Então, a gente já está fazendo dupla via. A gente está diminuindo a resistência insulínica, tratando o ovário policístico e, ao mesmo tempo, fazendo uma prevenção para um diabetes. Então, é verdade, esse remédio é usado e é assim, a primeira opção nesses casos para pacientes que podem usar a molécula. Então, se você tem, pergunta para o médico se pode usar. Né? Tem que estar com o fígado bom, com a função renal boa. Nunca vai escutar coisas que vocês veem na internet, na televisão. Não. Ah, eu tenho, vou comprar, pelo amor de Deus. Sempre com orientação médica. Doutora Maitê, além de ser muito didática, você fala sorrindo. Olha, é tão gostoso. Ela fala sorrindo. Empolgada, né? Não, eu imagino os pacientes o conforto que não sentem, né? A hora que sentem, tem um diagnóstico, indicação de um tratamento. Muito gostoso te ouvir. Obrigada. Doutora Maitê é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. Endoc diminutivo, né? De endocrinologista, endoc com semudo.com.br. O Instagram da doutora Maitê é @Maitê_, que é aquele risquinho embaixo, _endócrino. Maitê com TH, MAITHE, Maitê _endócrino. Linda. Obrigada. Linda, eu que agradeço. Muito obrigada, vai com Deus, eu também. Obrigada. Foi bom, foi bem de carnaval? Ai, adorei. Então vamos no bloco. Foi super legal. Precisamos sair mais, doutora Vamos, Maitê. vamos marcar. Vai com Deus. Obrigada. Viu?